Olá! Hoje a gente vai mergulhar na vida de um dos artistas mais geniais do Brasil, o Aleijadinho. Vamos entender também o mundo turbulento que, ao mesmo tempo que o oprimia, foi o que deu forma para sua obra imortal. Para a gente conseguir entender o Aleijadinho, a gente precisa primeiro voltar no tempo, sabe? Imaginar como era Minas Gerais lá no século XVIII, uma terra completamente transformada pela febre do ouro. E essa citação aqui, ela resume perfeitamente o espírito da época. Uma riqueza, assim, monumental, que acabou bancando uma explosão cultural, artística, e as marcas disso tudo estão aí até hoje, nas obras de arte e nas construções da região. Só que essa riqueza toda tinha um lado bem sombrio. E é aqui que a história começa a ficar complexa. Vamos dar uma olhada no grande paradoxo dessa era. Uma beleza artística incrível, financiada por um sistema de exploração colonial, assim, brutal. E aqui a gente vê bem claro os dois lados da moeda. De um lado, o florescimento de uma arte barroca única, com igrejas que parecem literalmente esculpidas em ouro. Do outro, a realidade da escravidão, a cobrança de impostos pesadíssima de Portugal e uma sociedade super dividida, rígida. Essas duas forças, criação e opressão, estavam ali, convivendo no mesmo lugar. E o ponto crucial para entender essa contradição toda está aqui. A base de toda essa riqueza, de toda essa arte, era um sistema que desumanizava milhões de pessoas. Juridicamente, uma pessoa escravizada era um objeto. É fundamental ter isso bem claro para compreender o mundo em que o nosso artista viveu e criou. E é nesse caldeirão de contradições que surge a figura central da nossa história. Um homem que carregava, na sua própria existência, todos os conflitos da sua época. Então vamos lá à apresentação formal. Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, filho de um construtor português e de sua escravizada Isabel. A própria origem dele já o colocava numa posição bem complicada na hierarquia social da colônia. E os obstáculos, olha, não paravam por aí. Sendo mestiço, ele enfrentou um preconceito imenso. A sociedade da época não perdoava sua origem, a ponto de ele ser proibido de assinar as próprias criações. E para completar, uma doença terrível o atingiu, deformando seu corpo e as suas ferramentas de trabalho, as próprias mãos. Gente, esse detalhe aqui é simplesmente impressionante. Mostra uma resiliência que parece quase sobre-humana. Porque em vez de parar, o Aleijadinho deu um jeito. Ele amarrava o martelo e o cinzel nos braços para conseguir continuar a esculpir. Pensa nisso. A dedicação dele à arte era maior que a dor física e que todo o preconceito da sociedade. Agora vamos focar no resultado de toda essa genialidade e perseverança, as suas obras, e em especial, o domínio dele sobre o material que virou a sua assinatura. O Santuário de Congonhas talvez seja o maior testamento do seu talento. É um complexo gigantesco. Imagina só caminhar entre 66 estátuas em tamanho real que contam a história da paixão de Cristo, cada uma com uma expressão única. E lá no topo, guardando a igreja, estão os 12 profetas, uma das obras mais icônicas da arte brasileira. O que é muito interessante sobre os profetas é o material, a pedra-sabão. É uma rocha macia, fácil de esculpir e super duradoura. Aleijadinho transformou um recurso que era local e abundante no veículo perfeito para sua arte, criando figuras com uma expressividade e um detalhamento incríveis. Foi uma escolha genial. Então, o ponto central da arte dele é esse. Ela é viva. Mesmo sendo estátuas de pedra, as suas figuras transmitem um dinamismo, um drama, uma emoção que atravessa os séculos. É uma arte que fala direto com a alma, com uma intensidade religiosa muito profunda. Mas, enquanto o Aleijadinho criava beleza e fé na pedra, uma tempestade política e econômica estava se formando. A mesma coroa portuguesa que lucrava com o ouro estava prestes a apertar o controle de um jeito insustentável. Essa linha do tempo aqui mostra bem a virada. O auge da riqueza que financiou o Aleijadinho passou, e a produção de ouro começou a cair drasticamente. Só que Portugal não queria nem saber disso. Em 1788, a coroa mandou um novo governador com uma missão bem clara: arrecadar os impostos a qualquer custo. E a principal ferramenta para essa cobrança toda era a temida derrama. A ideia era simples e, ao mesmo tempo, aterrorizante. Se a meta de impostos não fosse batida, o governo tinha o direito de tomar os bens das pessoas, casas, terras, tudo, até que a dívida fosse coberta. A ameaça da derrama deixou a elite colonial em pânico total. E quem foi que se rebelou contra essa pressão? Não foram os mais pobres, mas sim os inconfidentes, a elite da colônia.
E aqui está a grande ironia. Os homens que planejaram a rebelião eram, em muitos casos, os mesmos ricos mineradores e fazendeiros que pagavam pelas igrejas e esculturas, a mesmíssima classe que patrocinava a arte do Aleijadinho. E assim, as duas narrativas que a gente acompanhou, a da arte e a da política, finalmente se encontram, formando a conclusão dessa história fascinante. Esse quadro aqui resume tudo de uma forma brilhante. Diante da mesma opressão colonial, a gente teve duas respostas diferentes. O Aleijadinho respondeu com criação, transformando a pedra em salvação espiritual. Já Elite respondeu com conspiração, buscando a salvação política. Ambos deixaram legados profundos, um artístico e o outro político. Essa citação anônima da época resume perfeitamente o sentimento que levou à Inconfidência. Portugal apertou demais o controle, a cobrança, o tal do garrote. A rebelião, mesmo que tenha falhado, acabou se tornando uma consequência quase inevitável. E para fechar, fica aqui uma questão para a gente pensar. A história do Aleijadinho e da Inconfidência meio que força a gente a encarar essa relação complexa, né? Como é que pode uma arte tão sublime nascer de um contexto de tanta brutalidade? E no fim das contas, como é que isso tudo nos ajuda a entender quem nós somos hoje?